Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, viu? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite para nossa revisão, só que agora, dessa vez, a revisão de filosofia. Lembrando que a gente está mais ou menos no módulo 10, né? Ou seja, a gente está aí já com 10 conteúdos sendo apresentados até esse momento, e essa revisão ela vai focar naqueles conteúdos que a gente entende serem os conteúdos mais relevantes, mais cobrados, que aparecem mais na prova, né? Mais recorrentes em relação à prova. Beleza? Vamos começar e vamos lá. Primeira questão é uma questão bem recente, né? Uma questão do Enem 2023. As pessoas que fizeram o Enem do ano passado vão conseguir lembrar bem dessa questão. A questão fala para nós o seguinte: não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência, colhi de todas as coisas ou fraseologia a casca, a ornamentação. A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas. Eu vou parar por aqui, porque essa questão é uma questão que eu, particularmente falando, quando eu vi essa questão no ano passado, eu fiz o Enem. Na verdade, eu faço o Enem todos os anos, né, para poder ver a prova, ter a experiência do aluno. E quando eu fiz o Enem no ano passado, eu estava lá sentado no banco da prova e eu me deparei com essa questão, eu internamente falei, que questão genial, assim. Essa questão é uma questão difícil, mas eu achei a questão incrível na época. Por que incrível? Porque é uma questão de filosofia, em que se coloca um texto do melhor livro já escrito no Brasil, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do maior autor, né, brasileiro, chamado Machado de Assis. E aí você coloca um texto, um trecho do texto, que é um texto em que é um cara, né, falando sobre o como ele utilizou, como que ele se apropriou do vocabulário que ele aprendeu dentro das universidades. Preste atenção, vamos ler de novo. Olha o que ele está falando. Não digo que a universidade não me ensinou nada. Assim, como assim? Não estou dizendo que a universidade não aprendi nada lá. Eu aprendi, mas decorei uma fórmula, um vocabulário, decorei um esqueleto. Tratei como tratei o latim. Peguei para mim alguns versos de alguns autores, algumas locuções, só para as despesas da conversação. Então ele está falando o seguinte: fui à universidade, não estou dizendo que não serviu de nada, mas eu só fui lá pegar alguns versos. Então ele está dizendo que foi na universidade pegar alguns vocabulários, pegar algumas palavras, pegar alguns conceitos, pegar algumas pequenas terminologias que ele fosse utilizar posteriormente. E aí ele fala, tratei como tratei a história. Colhi algumas frases, a casca, o ornamento. E aí ele fala o seguinte:
A descrição do personagem do Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhada a... Primeira coisa, quando falamos de sofistas, para quem não se recorda, os sofistas eram professores de quê? De oratória e de retórica. Ou também podemos falar de oratória e persuasão, é a mesma coisa. Oratória é capacidade de fala, capacidade de discurso. Então, oratória é minha capacidade de me comunicar, de falar de forma clara, de fazer que todos me entendam. Ou seja, um bom orador é aquele que consegue transmitir uma ideia. Mas também existe uma outra coisa que é a retórica, a persuasão. É a pessoa que consegue gerar um processo de convencimento, de envolvimento, de encantamento. Pode reparar que você tem algumas pessoas ao seu redor que falam muito bem, falam de forma clara, mas você não se encanta. Você entende, mas você não se envolve. Agora, existem algumas pessoas ao seu redor que falam e essas pessoas geram em você um envolvimento, geram uma perspectiva apaixonante, encantada em relação àquilo que elas estão dizendo. Isso vale para artistas, professores, advogados, vale para jornalistas, vale para políticos, pessoas que têm um poder de oratória que gera um tipo de envolvimento que nós vamos chamar de persuasão, capacidade de retórica. Repara que aqui no texto ele está colocando para nós uma coisa importante que é a seguinte, que o cara foi na universidade se apropriar desses discursos, aprender esses elementos, aprender esse elemento comunicativo. E aí ele fala o seguinte, que os sofistas ensinavam isso lá na antiguidade. Os sofistas ensinavam isso e cobravam, não esqueça disso, cobravam caro por essas aulas. E os filósofos gregos, com destaque para Sócrates e para Platão, começaram a criticar. Começaram a olhar para esses sofistas com um ar crítico, negacionista em relação àquilo que eles traziam ou trabalhavam. E por quê? O que fazia ou o que gera que os gregos olhassem para os sofistas de forma um pouco negativa? A verdade é que autores como Sócrates e como Platão, Sócrates nem foi um autor, né? Mas pensadores como Sócrates e como Platão, criticam os sofistas por entenderem que eles só estão preocupados com a casca, só com a casca, com o ornamento, que eles não estão preocupados com o conteúdo. Sócrates acusava os sofistas de serem manipuladores da verdade. Platão fala que os sofistas corrompiam a democracia. Ou seja, estamos falando de gregos que acreditavam que os sofistas faziam um mal. Sabe por que um mal? Porque diziam que os sofistas eram pessoas com boa oralidade, boa retórica, boa fala, mas que não estavam preocupados com o conteúdo daquilo que elas falavam. A casca era o mais importante. Aí vamos para a pergunta. A pergunta falando assim, contestado pelos gregos da antiguidade, por que se mostra alinhada a? Letra A. Laboração. Laboração vem de labor. Labor é trabalho. Então, laboração é um trabalho conceitual de entender. Cara, ele está falando que os sofistas estão preocupados em estabelecer conceitos? Não. O sofista está preocupado com a casca, preocupado só com a forma do processo. Letra B. Utilização persuasiva do discurso. É essa a nossa resposta. O texto do Machado de Assis está falando de um cara, de um personagem que percebeu isso. E os sofistas lá atrás, da antiguidade, já falavam sobre essa perspectiva da persuasão como um elemento fundamental. Gabarito, letra B de bola, questão muito maneira. Muito maneira. Ah, Leandro, eu não acho muito maneira. Tudo bem, direito seu. Eu acho maneirona. Tá? Vamos lá. Muita gente marcou nessa questão aqui a letra D, investigação empírica da physis. Galera, a letra D, tá? Ela se refere aos pré-socráticos. Investigação da physis. Physis, para quem não sabe, physis significa natureza. Os pré-socráticos eram autores que tentavam entender a natureza. Então, a letra D, ela fala dos pré-socráticos. Guarda essa palavrinha, anota aí no seu caderno, no dicionário, em algum lugar, physis. Physis significa natureza. Tranquilo? De boa? Questão número 2, vem comigo. Enem 2022, a questão fala para nós o seguinte. Advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos
para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios. Lembrando que jônios é utilizado porque Jônia era uma região da Turquia que à época fazia parte do mundo grego. E o primeiro filósofo, Tales de Mileto, nasceu na Jônia. Tá? Então, ciência dos jônios é ciência dos primeiros filósofos. A razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão. Uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. E aí, qual é o bacana daqui? O bacana é que essa questão está falando para nós sobre o surgimento da filosofia, como a filosofia começou, como a filosofia se iniciou. E aí, antes de avançar para a questão, já que é uma revisão, eu quero que você entenda uma coisa. Os primeiros filósofos são chamados pré-socráticos. E esses caras, os pré-socráticos, eles queriam entender a origem do mundo, a origem do cosmos, a origem do universo. E eles queriam estabelecer um processo de entendimento do cosmos, do universo, do mundo ao nosso redor, mas eles queriam entender esse processo não usando somente mitos, lendas, fábulas ou fantasias. Eles queriam entender esse universo usando também um tipo de razão. Eles queriam tentar estabelecer um novo modelo de explicação para o mundo ao nosso redor. E aí a gente fala que esses autores estão tentando usar a racionalidade. O primeiro filósofo, Tales de Mileto, começa a olhar para o mundo e entender a realidade, e ele começa a tentar encontrar o que para ele seria a origem desse mundo. E vamos combinar? Hoje, você chegar para mim e tentar trazer uma teoria acerca da origem do mundo é muito mais fácil. O homem tem muito mais de elementos, conhecemos mais coisas, sabemos de mais coisas. Agora o Tales, ele só tinha uma coisa, o ato de olhar, de observar. Ele vai reparar um elemento chamado água, que está em tudo. A água está em você, a água está em mim, está nos demais animais. A água está nas plantas, legumes, frutas, verduras. A água está em tudo aquilo que é vivo. E aí ele parte para uma dedução à época que é a água é a origem da vida e de tudo que existe. E você hoje em dia, em 2024, tem a cara de pau de me falar, Leandro, esse cara é um imbecil, pô. O mundo veio da água. Hoje em dia é muito fácil falar isso. Mas naquele momento, repara o quão racional é isso. O cara está observando e olhando que tudo é água. E quando ele falava isso, ele realmente achava que tudo era água. E isso é o início da filosofia. É óbvio que esse tipo de filosofia hoje em dia é uma filosofia atrasada, arcaica, ou não mais utilizada, ou não mais trabalhada, mas não podemos negar a importância que esses primeiros autores tiveram para chegarmos onde estamos hoje. Tá bom? E aí vamos para a pergunta. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, e aí você, depois do que eu falei agora, você vem para a questão seco para marcar pré-socráticos. Porque eu acabei de falar de pré-socráticos, eu te falei que os primeiros filósofos foram os pré-socráticos, eu falei dos jônios, de escola de Mileto, então tu vem na secura para dar uma marcada em pré-socrático. Aí tu vai nas opções epicuristas, estoicos, sofistas, peripatéticos e poetas rapizudos. Não tem pré-socráticos. E aí tu chora, lágrimas de sangue na hora da prova. Porque, caraca, não tem pré-socrático. E aí você vai ter que partir agora para entender a pergunta. Porque o texto falava disso. Mas não esqueça que nem sempre, né, a relação da pergunta com o texto é totalmente interligada. Olha para a pergunta. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Ou seja, esse surgimento da filosofia foi fortalecido por alguns pensadores que são, e aí, meu querido, vamos lá, epicuristas. Tanto epicuristas quanto estoicos, nós vamos falar sobre eles ainda em aulas mais para frente. Os epicuristas e os estoicos são autores de uma filosofia chamada filosofia helenística. A filosofia helenística é uma filosofia que nós vamos falar mais para frente. Tá? Ela é depois de Aristóteles. Ela é já a separação entre a filosofia antiga e medieval, ela é bem depois. Sofistas é o gabarito. Depois vou explicar por quê, mas é o gabarito. Muita gente na época marcou a letra D e marcou peripatético. E assim, tem aluno que quando pega uma questão assim,
ele marca a opção que tem a palavra que ele não conhece. Não seja esse aluno que marca a opção, eu olhei aqui, essa palavra é estranha, hein? Deve ser a resposta. Não faz isso, tá? Não faz isso. Qual a grande questão? Peripatético era o nome que era dado para os alunos de Aristóteles. Aristóteles foi um cara que, ao dar suas aulas, dava aula caminhando por um jardim. Existia um jardim na escola dele, que era o liceu, e existiam vários alunos que iam atrás dele andando, ouvindo as aulas. Esses alunos vão ser chamados de peripatéticos, porque peripatético em grego significa caminhante, aqueles que caminham, tá? Agora, por que é sofista? Porque os sofistas, apesar de serem autores que a gente acabou de falar, que eles geravam uma desconfiança em relação aos gregos, cara, os sofistas são fundamentais para a democracia grega. Os sofistas, repara o texto, olha para o texto, vem cá, ó. O advento da polis, nascimento da filosofia, entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são estreitos. Então ele está falando que a polis surgir, a cidade surgir, tem a ver com nascer filosofia. Meu querido, a polis é a cidade-estado. É um modelo de cidade-estado. É aquele modelo onde a cidade tinha autonomia para se autogerir, se auto-organizar. Os sofistas são fundamentais nesse processo. Porque você pode odiar os sofistas, mas uma coisa você não pode negar. Os sofistas colocaram uma sementinha na filosofia, que é uma sementinha muito importante, que é a sementinha que a comunicação ela é fundamental. Que a forma como eu expresso uma ideia, ela é fundamental. Que a forma como eu me comunico, ela é essencial. Por isso que o gabarito vai ser letra D de dado. Beleza? Tranquilidade? Vamos para a próxima. Questão 3, Enem PPL 2020. Aquilo que é quente... tem gente perguntando ali porque não pode ser a letra E. Né? A letra E fala poetas rapsodos. Beleza? O poeta rapsodo são aqueles indivíduos no mundo grego que contavam as histórias, que passavam um mito à frente. Né? Isso é uma perspectiva que a filosofia tenta romper. A filosofia quer romper esse lado mítico, então não poderia ser essa. Questão 3, vamos lá. Questão 3, Enem PPL 2020, e fala o seguinte. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver. O que é morto, seca. E todos os germes são úmidos. E todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo que provém. Cara, antes de ir pro texto, olha pra cá. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver. Umidade e água. O que é morto, seca. Ou seja, o que não tem água, morre. Todos os germes são úmidos. E todo alimento tem suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo que provém. Como tudo provém da água, tudo que é vivo tem água. O fragmento atribuído a Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma, letra A, abordagem epistemológica sobre o logos e a fundação da metafísica. Galera, metafísica é um ramo da filosofia que quer entender o conhecimento, a origem do conhecimento, quer compreender a nossa realidade de forma geral. Repara, os pré-socráticos eles estão tentando entender uma origem, um início acerca do universo, da natureza. Tá? Então não pode ser essa. Quem vai falar de metafísica é Platão e Aristóteles posteriormente. B. Teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Repara que eles não estão criticando o conhecimento científico e muito menos falando sobre ele. Isso aqui é o início de uma forma racional de pensar, não de ciência necessariamente. Letra C. Justificação religiosa. Já para por aqui porque não tem nada de religião nisso aqui. D. Elaboração poética. Também para por aqui porque isso aqui não é poesia. Tá? Letra E. Explicação racional sobre a origem e a transformação da física. Já é isso. Eu estou usando a razão para tentar falar a origem da natureza. Tá? Gabarito. Letra E. Beleza? Repare que pré-socráticos cai, né? E cai de formas variadas dentro da prova do Enem. Mais uma questãozinha, questão agora do Enem PPL 2020 também, que fala o seguinte. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados de reis e soberanos
não forem filósofos genuínos e capazes de, se numa mesma pessoa não coincidirem em poder político e filosofia, e não for barrada agora sobre a coerção a caminhada de diversas naturezas, que em separado buscam uma dessas duas metas. Não é possível, caro Glaucon, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso, nem para o gênero humano. A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro Vou parar aqui, nem vou começar a responder antes de a gente explicar algumas coisas. Eu te contei no início da aula que o Platão era o autor crítico, né, aos chamados sofistas. Os sofistas, eles estavam muito interligados ao que a gente chamava à época, né, de democracia. A democracia é um modelo de governo em que as pessoas podiam se autorrepresentar, as pessoas poderiam, evidentemente, ir lá, falar, discutir, debater para decidir os rumos da cidade. O Platão achava isso um absurdo. Por quê? Porque o Platão é um autor que acredita que as pessoas nascem com almas. Alma é alma. Para ele, eu, você, cada um de nós nascemos com uma alma. E o Platão, quando fala que cada um de nós nasce com uma alma, o Platão quer dizer o seguinte, que cada um de nós nasce com uma espécie de aptidão, capacidade, alguns entendimentos prévios da sua própria existência. Na lógica platônica, quem você é, a forma como você se comporta, ela não é algo simplesmente comportamental adquirido posteriormente à vida. Existe uma alma dentro de você. Tá difícil controlar tantos aplicativos? Nubank tem o que você precisa para cuidar do seu dinheiro. Cuidar da vida financeira é mais fácil com o Nubank. Que não entender essa relação das almas. Porque ele vai dizer que o grande erro das sociedades é que existem pessoas que nasceram com uma alma, por exemplo, para ser um militar e são agricultores. Tem pessoas, por exemplo, que nasceram com uma alma para ser agricultor e são militares. Tem gente que nasceu com uma alma para ser um advogado, e essa pessoa é um pecuarista. Tem gente que nasceu com uma alma para ser pecuarista e é governante. Então Platão vai dizer que é fundamental as pessoas, evidentemente, poderem estar na posição social que as suas almas detêm. E aí ele vai dizer que só assim nós teremos justiça. Nós só teremos justiça, segundo Platão, em uma sociedade, em uma nação, em uma cidade, em que as pessoas realizarem as funções que elas nasceram para exercer, que elas nasceram para ter. Agora o ponto é, ué, Leandro, e se isso acontecer? Se isso acontecer, segundo Platão, a gente tem justiça. Na visão platônica, a justiça acontece quando eu consigo colocar as pessoas nas funções que elas nasceram para realmente exercer. E aí por isso que ele fala, para ele, os filósofos, que são os pensadores, devem ter funções de governo, devem ser a governança, devem ser os reis, devem ser aqueles que vão gerir uma cidade. Porque senão a cidade não vai funcionar. Para ele, o grande problema da democracia é que governa aqueles que falam melhor, que têm melhor oratória, mas que não governam aqueles que, teoricamente, são os indivíduos que nasceram para governar. Pergunta: a tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro pela sua alma para a letra A. Superação de entraves dialógicos. Entrave, para quem não sabe, é disputa. Dialógico é diálogo, ou seja, superar disputas através do diálogo. Ele está falando alguma coisa sobre diálogo? Ele falou de alguma questão acerca de discussão? Não. Letra B. Organização de uma sociedade justa. É isso, né? Por que justa? Porque cada pessoa nessa sociedade estaria realizando a função que nasceu para exercer. Teve um monte de indivíduo marcando letra D, D de dado, né? Porque teve um monte de gente pensando assim, opa, se eu colocar um conhecimento verdadeiro, eu teria uma igualdade. Não. O Platão não quer igualdade. Não quer igualdade. Vou te dar um exemplo. Vem para cá com o quadro, diretor, rapidinho. Quem é o professor mais alto do ProEnem? Sabe, Renan? Na altura do ProEnem? É o Viug? É o Viug, né? Se tem alguém mais alto que o Viug, tu lembrar aqui. O Arthur? Não, o Viug é mais alto que o Arthur. Viug, você fala assim, Viug, eu quero que você escreva aqui nessa altura do quadro. Beleza? O professor mais baixo, acho que é o Leandro Almeida, né? É o Leandro Almeida, né? Você fala assim, Leandro Almeida, eu quero que você escreva aqui também, nessa mesma altura do quadro. Repara, eu estou pegando uma tarefa
que é igual. Viug e Leandro Almeida, por favor, escrevam aqui nessa altura do quadro. Se eu fizer essa tarefa para ambos, repara, eu estou sendo uma pessoa igualitária? Tô. Eu estou dando uma tarefa igual para os dois. Estou dando uma tarefa igual para ambos. Então, estou sendo igualitário. Agora, estou sendo justo? Não. Porque existe, segundo Platão, na visão platônica, uma aptidão diferenciada. Então, por mais que eu dê a mesma tarefa, isso não é justiça. A justiça seria eu dar tarefas que condizem com a aptidão daqueles indivíduos. Então, essa diferença entre justiça e igualdade é relevante para nós, tá? É relevante para a gente. Otto disse que você é o mais alto. Sou não. Eu sou mais baixo que o Viug, né? Eu tenho... É que vocês vejam pela câmera, vocês não sabem nessa altura. Eu tenho 1,76, 1,77. O Viug deve ter uns 8,3, 1,84. Até mais, não? Até mais? Não sei, é um pouco mais alto que eu, o Viug. O Leandro Almeida tem 1,40, né? Acho que é. 42. Sacanagem, é o bullying, né? Mas é por aí. Tá, vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra lá. Deixa eu pegar o passador. Chega aí, diretor. Deixa eu ver o chat que o pessoal tá falando ali. Tem pergunta... Atualizar, sem pergunta. Eu nasci para ser herdeira, mas sou pobre, isso é uma injustiça. Tava a pessoa tentando acertar as questões ali. Show de bola. Então, assim, essa relação, né, é bacana pra gente entender. O que o Platão quer é justiça. Para ele, eu só sou justo quando eu coloco as pessoas para realizarem as mesmas funções. Beleza? Desculpa, eu só sou justo quando eu coloco as pessoas pra... Falei tudo errado. Eu só sou justo quando eu coloco as pessoas para realizar as funções que elas nasceram para exercer. Tranquilo? Vamos para a próxima. Fazer mais uma questão. Enem Digital 2020. Vamos lá. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino. Antes de tudo, são pedagogos. Ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Górgias ou de um Antifonte, vai lembrar que isso aqui são todos sofistas, tá? Por exemplo, por um salário, eles ensinavam os seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. O texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da oratória, que defendiam, ou seja, estamos falando aqui de uma perspectiva acerca de que os sofistas faziam. Olha para o texto. O texto apresenta uma característica deles, que são mestres da oratória. O grande ponto aqui desse texto é a frase final. Olha o que a frase final conta pra gente. Cadê aqui? Eles ensinavam seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Os sofistas têm uma característica, que é uma característica que o vestibular mais gosta sobre eles. Os sofistas acreditavam que a verdade é um instrumento relativista. Como assim um instrumento relativista? Os sofistas acreditam que a verdade é um instrumento relativo, variável, alternável. Ué, Leandro, não peguei. Para um sofista, eu tenho uma verdade e o Renan tem outra. Para o sofista, cada um de nós, indivíduos, tem a sua própria verdade. Nós damos nome para isso de relativização ou relativismo da verdade. Essa é uma visão oposta a um outro pensador da época chamado Sócrates. O Sócrates dizia que a verdade é um instrumento universal, universalista. Sócrates acreditava que a verdade é uma só. Eu posso até não saber qual é, mas ela é uma só. O que eu tenho, o que o Renan tem, são opiniões, mas não são verdades. Então repara que no texto ele está falando que o sofista consegue defender o pró e o contra. Depende do entendimento de cada um. Então ele está colocando no texto uma demonstração de uma característica dos sofistas, que é a seguinte característica, o relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Ou seja, o sofista consegue defender aquilo que for mais conveniente para a sua decisão política. Ele consegue defender uma perspectiva variável. Então, o gabarito é a letra B.
mas a gente está aqui pensando em revisão. O grande ponto é você guardar essa diferença. Verdade relativista, sofistas, que acreditam que a verdade é variável, alternável, modificável, cada um pode usar ela convenientemente a si. A outra visão é a socrática, e a visão socrática defende uma verdade universalista, uma verdade total, única, que seja possível de tentar ser alcançada. Não quer dizer que eu vá alcançar, mas eu tenho condições de poder buscar. Beleza? Gabarito B de bola. Dá pra fazer mais uma? Dá pra fazer mais uma. Vamos fazer mais uma questão, mas antes... faça as 6. Vou fazer a 6. Alguém perguntou porque não poderia ser a C. Não pode ser a C porque a C fala ética, aprimorada pela educação, até que dá certo. O problema é que ele fala com base na virtude. Os sofistas não falam de virtude. Quem fala de virtude, que são qualidades do indivíduo, é a figura aristotélica, tá? Vamos fazer a 6 pra gente poder... Essa 6, cara, ela caiu em 2019 no PPL, né? E assim, depois, já foi 2019, estamos dando 24, em 5 anos essa questão. Eu sempre boto essa questão em prova. Sempre. Se você que está me vendo aqui agora vai ser meu aluno, ou já é meu aluno esse ano, no presencial, se prepare. Fica o spoiler para vocês. Em uma prova de Sócrates, eu vou colocar essa questão. Sempre coloco. Sabe por quê? Porque eu coloco essa questão sempre, porque eu acho ela muito boa, óbvio. Mas também coloco sempre essa questão, quando eu dou aula no presencial. Cara, eu já coloquei essa questão na prova esse ano. Na prova do primeiro bimestre em qual eu trabalho, eu coloquei essa questão aqui. Tá? Por quê? O grande ponto é, essa questão, ela é uma questão que você não tem que saber nada. Leandro, como assim? Você não tem que saber nada. É uma questão que, na verdade, você tem que ler o texto com atenção. Quem olha pra cá e vê aqui, Sócrates, marca a letra B, sem nem ler, que é o mal de vocês. O mal de vocês é ler o nome do autor e falar, é desse autor, então é o conceito tal, B. E aí o aluno vai no ódio na B. Tipo, sou brabo. E o aluno senta lá quietinho. Você errou. Porque essa questão tem que ler o texto. E eu adoro, eu adoro ficar vendo vídeos na internet de uma galera meio coaching, meio motivacional, ou algum aluno que tira uma nota alta no Enem e vira professor do nada, só porque passou no Enem e vira professor, né? É uma indireta? Não, é uma direta mesmo. Tem um monte de aluno que só porque passou no vestibular começa a achar que é professor. E fala assim, não lê o texto não. Lê não. Vai direto para as perguntas. Meu querido, você pode até inverter a ordem. Você pode até primeiro ver a pergunta para depois ler o texto. Mas tu tem que ler o texto. O texto não está lá à toa. O texto está lá por algum motivo. Tem um motivo para o texto estar lá. E agora, vamos para a pergunta. Olha a pergunta. A pergunta fala assim. Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua. Os jovens no ginásio, perguntando... Tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso. É sua missão. Ele não o abandonará. Mesmo no momento em que for ameaçado de morte, ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição do filósofo. O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica. O aluno vem no O de marca B, mas não é B. Porque no texto, ele está falando de uma frase do Sócrates, uma frase dele, que é a frase, tu te ocupas de ti. Repara, o Sócrates é o cara quem interpela, pergunta para as pessoas nas ruas, no ginásio, tu te ocupas de ti? Por que o Sócrates pergunta isso? Tu te ocupas de ti? Porque o Sócrates, ele está preocupado com uma coisa. Além de você interpelar o seu oponente... e perguntar para o outro, tem que perguntar primeiro para você mesmo. Você, como um ser que quer pensar, né, a filosofia, primeiro você pergunta sobre si mesmo. Tu te ocupas de você mesmo? Tu cuida da tua própria vida antes de fofocar a vida alheia? Tu cuida de você mesmo antes de cuidar da vida dos outros? Essa é a questão do Sócrates. Esse é o ponto dele. Então, tu te ocupas de ti? Depois que você ocupa de si mesmo, tu pode cuidar dos outros. Então, o princípio moral da filosofia do Sócrates aqui é a preocupação do indivíduo com ele mesmo, ou seja, examinar a própria vida. Primeiro tu examina a tua vida, Calabreso, depois tu examina do outro. Beleza? Primeiro você examina a tua própria realidade para depois examinar a alheia.
Ai, Leandro, mas eu mesmo assim acho que a letra B é legal. Senta lá, o Enem não. O Enem colocou pra gente a letra A porque o Enem buscou que o fragmento está evocando. O que o texto está perguntando? Está perguntando sobre a perspectiva de ocupação do indivíduo. Por isso, gabarito é letra A. Beleza? Letra A. Questão, qualquer pessoa que leu o texto atentamente conseguiria responder. Mas você vai viciado em não ler o texto. Isso gera erros para vocês muitas vezes no Enem. Gabarito, letra A. Tranquilo? Vamos fazer saideira? Vamos fazer saideira? A ultimazinha? Então vamos lá, olha para cá. PPL 2019 fala assim: vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos, já cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores, ou daqueles que detêm o poder, ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Antes de ir para o texto, antes de ir para a pergunta, quer dizer, tem uma questão importante aqui que é a seguinte: quando a gente fala sobre a teoria aristotélica, sobre a política aristotélica, você tem que entender o seguinte: a política para Aristóteles é a capacidade que nós temos de prezar pelo bem comum. Comum. A política é a capacidade para gerar o bem total, de todos. Então o ponto é que Aristóteles trabalha com uma perspectiva que é: eu não posso pensar a política como um lugar de preocupação particular. A política é um ambiente de preocupação coletiva. Então olha para cá, de modo em que, em certo sentido, chamamos de justos aqueles que querem produzir e preservar a sociedade e a felicidade para os elementos que a compõem. Então, assim, justo é quem consegue gerar felicidade para todos. Para todos. Letra A. De acordo com o texto, o legislador é quem governa, é um legislador, como um deputado saindo do Brasil, deve agir conforme, letra A, moral e vida privada. Vida privada? Vida privada é cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida? Não. A política era para gerar todos. Então eu vou levar a vida política com virtude para gerar interesse público, interesse de todos. Gabarito, letra B de bola. Beleza, galera? Meus queridos, revisem sempre. A gente vai fazer revisões aqui no ProEnem, vez ou outra, mas revisem sempre a matéria, porque tu vai esquecendo o conteúdo. É muita matéria e você vai esquecendo. Então, volta e meia para revisar alguns conteúdos que são importantes. Forte abraço, boa noite para todos e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.